E aí, campeão? Aê, beleza, Brunão? Tudo certo? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Você, senhor, como te chamo? É você. Apesar de eu estar chegando aos 50, me dá a oportunidade de ser você ainda. Cara, eu ia falar que você não tinha nem 40, cara. Tava chegando nos 50. Tá tranquilo, tá enxuto, de boa, bonitão. É 4.9. E você, como é que tá? Tudo tranquilo? Como foi o final de semana? Tranquilo, fiquei feliz com o seu convite. Eu acho que, ô Brunão, esse bate-papo, cara, ele é essencial num momento, cara, que ele é meio paradoxal o momento que a gente vive. Um momento onde Sim. você tem acesso a tantas informações, mas só que, pô, esse fluxo, tamanho de informações, facilita também o trabalho sujo das pessoas que querem produzir desinformação, entendeu? Tanto é que Exatamente. hoje a gente sofre demais, Bruno, com a questão da fake news, com a questão daquela mentira que a pessoa faz ali numa brincadeira e a replicação disso acaba transformando uma tolice num senso, entendeu? É, Eu não falo verdade porque é estranho falar sobre verdade. É difícil você falar assim uma coisa que é verdade, entendeu? O que eu falo é senso comum, entendeu? Então, às vezes, você transforma uma tolice num senso comum, entendeu? é. E isso é perigoso, cara, é extremamente perigoso. Mas me fala aí desse A Favela Vive, por que eu tô aqui? Cara, então, deixa eu me apresentar um pouco. A gente chegou a conversar um pouco intimamente, né? A gente falou mais sobre a questão da live e tal. Esse Certo, projeto aqui eu criei ele no ano passado, no finalzinho do ano passado, acho que foi em outubro ou novembro. Já vinha alguma coisa já há algum tempo, a gente já vinha falando, eu já pensava um pouquinho nessa parte dos projetos sociais e tal. Mas aí, como por questões pandêmicas, a gente não estava podendo sair, essas coisas, falei, cara, tem que ser alguma coisa que caia no ouvido das pessoas, então criei essa parte na internet, né? O Favela Vive. Aqui é um ambiente de informação para tentar trazer sentido a algumas coisas, principalmente já dessa questão mais comunitária e tentar fazer o máximo para com que a comunidade realmente entenda, porque você, perfeito. como estudante, a gente sabe que existe um conhecimento elitizado e existe o senso comum, e o que eu estou tentando fazer é tentar aproximar esses dois para que essa parte daqui de baixo, que somos nós, que estamos na base da pirâmide de tudo, consiga entender um pouquinho melhor todas essas outras informações, para que a gente siga com mais segurança e com relação a quando há esses perigos, né, como você falou, tanto do vírus que a gente vai falar hoje, quanto do vírus da desinformação, que acho que esse tem sido um dos que eu estou tentando combater. Acho que o Favela Vive é a minha vacina para a tentativa de suprir tudo isso que tem acontecido no Brasil, no mundo e principalmente aqui, né, no meu bairro. Perfeito, meu amigo. É o que você está falando. Eu costumo considerar, cara, a desinformação o negacionismo, cara. Para mim, isso é um parasita, cara. Sabe por quê? O É um parasita. parasita, ele vai te consumindo, cara. Ele vai consumindo a sua energia, entendeu? É como se ele Sim. morasse no seu intestino e tudo de bom que você se alimenta, ele suga, entendeu? E aí você tem uma pele horrível, você tem um cabelo horrível, porque ele se mantém vivo e forte no seu intestino, se alimentando da sua melhor proteína, entendeu? Então, o negacionismo é Pois é, isso, então. cara. E Ele aí, consome a gente, cara. sim, e aí por observar isso, né, de ver esses comentários, havia ainda há muita desinformação com relação como a gente deve se comportar nesse momento que é extremamente novo, né?
o Ministério, os cientistas conseguiram encontrar a vacina e acho que hoje é o que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, para a gente poder ver mitos, verdades, curiosidades, entender um pouquinho mais até sobre o próprio coronavírus, que tipo, a gente, pelo menos assim, eu penso um pouco como as pessoas veem no meu entorno, né? Acredito que dá para ver desse jeito. E aí eu fico percebendo como essa desinformação causa um medo muito grande. Então, devo tomar vacina? Não devo tomar vacina? E isso cresceu tanto que, assim, já tem até... você deve ter tido acesso a diversas coisas sobre isso, mas o pessoal fala sobre questões políticas envolvidas. Então, acho que tudo isso a gente vai falar aqui abertamente. O que você se sentir confortável para falar, você fala, não tem problema, a gente não tem nenhum tipo de restrição. Então, fique à vontade para ser o mais original possível. E a gente sabe que às vezes a gente não pode falar tudo que quer, né? Infelizmente, mas o espaço está aberto. Para a gente poder começar, cara, eu queria saber, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, como você se apresentou para mim. Acho que foi aquela frase que você me disse foi bem marcante. O Denis falou que ele é um bailarino infiltrado na engenharia e que vive na saúde. Então, me conta um pouquinho mais sobre você. Isso aí, meu amigo. A minha primeira formação, cara, eu comecei isso aí em 86, 87, eu entrei no Senai de Artes Gráficas, estudei lá há muito tempo. Era normal a gente ir para o Senai estudar. Então, aí eu fiz Senai, depois eu comecei a fazer balé clássico. Quando eu me formei no Senai, eu estudei 7 anos no Senai. Depois do Senai, eu comecei a fazer balé clássico. E aí, depois do balé clássico, meus joelhos já começou a doer um pouquinho. Eu tive projeto de balé clássico em Francisco Morato, na Casa de Cultura aí. A gente trabalhou muitos anos aí na cidade de Francisco Morato. E muitos professores hoje, que são professores, têm DRT, são professores, meus alunos também, na Casa de Cultura de Francisco Morato. Desculpa interromper, mas você conhece o Adilson? Conheço, ô louco. O Adilson vai ser um dos nossos entrevistados aqui. Isso, Adilson, nós parceiraço, a gente disputava as salas de aula. Agora é minha aula, agora é a sua. O Adilson é gigante em Francisco Morato. Ele também, ele tem infinitos alunos dele que já são professores já. Então a gente compartilha dessa felicidade da gente ter tido esses projetos socioculturais. Porque, vou te falar uma coisa, eu aprendi balé, cara, eu tive que aprender balé em São Miguel Paulista, eu atravessava cidades, bairros e cidades, até sair de Caieiras, ir para São Miguel Paulista, horas e horas e horas, e eu consegui trazer o balé para Francisco Morato, para Caieiras, sem que essas pessoas precisassem passar por 3 horas de ida e 3 horas de volta, entendeu? Eu sou muito satisfeito com o que eu consegui fazer com o conhecimento que eu obtive com o balé clássico. E homens não pagam, dificilmente pagam escola de balé. Então eu estudei no Centro de Artes da Universidade Cruzeiro do Sul, eu gratuitamente, entendeu? Foram muitos anos, 8 anos estudando lá. Depois dancei na Companhia Balé Nacional do Brasil. E depois eu comecei os projetos socioculturais na cidade de Francisco Morato e Caieiras. E assim foi minha história aí com o balé. Depois eu comecei em engenharia, fiz indução. Depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho. E nisso eu prestei o concurso para trabalhar no Emílio Ribas. Então eu já fazia eletrocardio, eletroencefalo. Também atuando no setor de vacinas aqui. Então essas coisas vão... E a área da saúde, você trabalha 30 horas, então dá tempo de você se dedicar a outros projetos. E aí foi aí que entrou a engenharia. E então eu estou também ainda não abandonei. E na área de engenharia eu tenho eu sou PJ, aí eu faço AVCB, faço projetos de layouts de produção, faço PPRA, LTCAT, essas coisas que são voltadas para a engenharia de segurança do trabalho. E ainda eu dou aula de dança, só que está parado agora em pandemia. Beleza? E aí eu sou colunista da Mídia Rubi. Eles gostam das coisas que eu escrevo.
Ah, e assim, A ligação e tá assim a dando, gente. deu uma pequena interferência agora no final, mas a bagagem é longa, hein? Não, então, assim, bom, enfim, Mas eu já acho que é vem. por isso que o Aguinaldo Vidali, ele me colocou para falar com você. Ah, o Aguinaldo Vidali, ó. O Aguinaldo Vidali é Sim. online É, agora. Ó, o Aguinaldo calma. tá on. Cara, ele me ajudou bastante no ano passado com alguns projetos e a gente tem mantido contato desde então, porque as ideias bateram bem, mas é um cara incrível, eu agradeço novamente aí. Na hora que ele falou assim, eu mandei mensagem para ele, falei, cara, tô com um projeto, com uma ideia, eu não tenho conteúdo para isso, né, para saber sobre, mas eu tô com um projeto de entrevistas com outros profissionais, mas é mais para falar sobre as profissões. E aí eu peguei e mandei a ideia para ele, ele falou, cara, tem o cara perfeito, e aí me indicou. O Aguinaldo é um gigante. A gente aprende muito com o Aguinaldo, viu? Você sabe De disso. verdade. Cara, para a gente começar já indo mais pro assunto, queria saber, Então vamos lá. acho que você está cansado de falar sobre isso, mas vamos tentar, assim, em poucas palavras, entender o que é o coronavírus, como ele age, só para a gente estabelecer esse conhecimento para a gente poder seguir depois. Maravilha. Olha, então assim, ó, os coronavírus, eles já existem há muito tempo, tá bom? Então os coronavírus estão aí há muito tempo e nunca vão nos abandonar, tá bom? Porque nosso corpo, ele se constitui de mais bactérias e vírus do que propriamente células, tá bom? Então, assim, é que em quantidade, as bactérias e vírus são em maior quantidade, só que não em volume. O volume da célula, ele é muito maior, certo? Mas a quantidade de célula é menor. Então, assim, esse ecossistema, esse sistema biológico, isso aí não vai mudar nunca. Então, a gente sempre vai ter que conviver com vírus e bactérias. Afinal de contas, eles chegaram primeiro aqui, né? A gente chegou depois. A célula complexa, eucarionte, chegou bem depois, né? O procarionte chegaram primeiro. Bom, então, enfim, o que eu quero dizer para você é a questão do coronavírus, o SARS-CoV-2, esse vírus é uma mutação nova, né, que está assolando hoje o mundo e está causando essa pandemia. Aí, desinformação. A questão a gente precisa falar para as pessoas que não foi a China que criou esse vírus, né? Que se Por favor. um país ele vai criar um vírus, obviamente que ele teria um antivírus, ele iria fazer o antivírus primeiro e depois ele iria soltar uma biológica, né? Então, se a China sofreu com isso, entendeu? É sinal que isso não foi fabricado num laboratório. E o mundo inteiro perdeu dinheiro com isso. Uhum. Então como... Então, só para... Deu uma travada para você ou tá tranquilo? Deixa eu só perguntar. Está travando a voz? Procede? Foi mal. Acho que agora acho que voltou agora. E aí, tá tranquilo? Consegue me ouvir? Isso. Parece que às vezes a nossa imagem trava, mas o som continua. Isso. Não, mas agora para mim já tá um pouco melhor. Já deu uma estabilizada. Tá. Então eu só vou pedir, ó, se travar o áudio, você me avisa? Tá. Se travar áudio, eu tenho um feedback. Tá bom, sem problemas. Por aqui tudo tranquilo, consigo te ouvir, acho que o pessoal aí também na live, se tiver algum tipo de problema, vocês podem falar. Inclusive, quem quiser mandar pergunta também pode enviar que no final a gente conversa e fala um pouquinho mais sobre elas. Então, maravilha. Então o que eu estou te dizendo, o coronavírus, o SARS-CoV-2, isso sim é o vírus, isso sim é uma mutação recente, tá? E aí eles já sabem ali que foi de uma passagem de um organismo para outro, de morcego. Tal. O vírus da raiva, por exemplo, a bolsa viral do morcego, ele já transporta o vírus, o rábico, entendeu? O vírus da raiva.
Então foi fácil, né, no morcego essa mutação e o desenvolvimento do SARS-CoV-2. Mas não há nenhum, olha, não existe, e são vários estudos, não existe nenhuma instituição séria que diga que o vírus SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, que foi causado num laboratório, tá bom? Então isso aí é só desinformação, isso aí é só uma fake news, tá bom? Já existiu, no passado, o pessoal falou, que, pelo menos das informações que eu tive, assim, a nível de informação em jornal, essas coisas, falou que já teve uma aparição que não foi tão grande, foi mais lá pro lado da Ásia, se não me engano, mas que era de uma outra vertente, era da família SARS, mas era um outro tipo de vírus. Isso aconteceu mesmo? Por que ele em si ele é tão letal e os outros não? Então a gente está falando da MERS e a gente está falando da SARS, né? Então o que acontece? Cada vírus ele vem com uma característica. Agora a gente já tem uma outra mutação do SARS-CoV. Essa mutação já está circulando na Europa, circulando também no Amazonas e já vai descer aqui para o Sudeste. Então, o que acontece? Agora, essa mutação do SARS-CoV-2, a transmissibilidade dele e a severidade dele em jovens é maior. Então, hoje, aqui no hospital, a gente já percebe que a quantidade de jovens internados é maior. E no ano passado, você já não tinha tantos jovens, entendeu? Então, assim, a questão da transmissibilidade e a questão da severidade, ela vai modificando. Você está entendendo? Uhum. Então, agora assim, mas o que a gente tem que estar atento? Diferente da MERS, que as vacinas, elas quase ficaram prontas na época da MERS. Entendeu? Foi uma outra epidemia, não chegou a ser uma pandemia. Então ela foi muito localizada, então teve na Ásia e teve também na África, só que ela não se espalhou pelo mundo. Então as vacinas que estavam quase encaminhadas naquela época, não teve mais investimento. Aí como ela não tinha alta transmissibilidade, aí o que aconteceu? Não se investiu mais na vacina. Caraca, entendeu? Poderia ter salvado muita gente. Então, assim, tinha muitas empresas que estavam preparadas para continuar os estudos e iam receber bilhões. Só que como perceberam que ela não tinha alta transmissibilidade, não afetou a economia, aí o que aconteceu? Encerrar os estudos, entendeu? Então, se hoje a gente não tem uma vacina, foi porque não houve investimento naquela época. Entendeu? E hoje, e por que você consegue uma vacina hoje? Hoje a humanidade conseguiu uma vacina com 1 ano aí de pesquisa. Então a gente tem 1 ano, né? 1 ano que já começou a pesquisar sobre a vacina e a gente já tem a vacina. Isso é um recorde de todas as vacinas quando a gente pega assim o tempo de estudo, de teste. Para transformar numa vacina segura e aplicável mundialmente, você precisava de muito tempo. Mas hoje nós temos muito conhecimento. Assim, o que eu quero dizer são os fatores que desencadearam para uma vacina ficar pronta em menos de 1 ano. Quais foram os fatores? Primeiro, o know-how de conhecimento, o cabedal de conhecimento, a quantidade de conhecimento é muito grande. Quando se fala de vacina, é muito grande. A outra questão é o aporte financeiro. Quanto tem de dinheiro investido nisso? E terceiro, o impacto que a pandemia está causando na economia do mundo inteiro. E aí a gente cai num outro fator. Por que a China inventaria um vírus que destruiu o PIB chinês? Entendeu? Aí que tá. Só que então você vê assim, conhecimento, quantidade de dinheiro e como afetou a economia mundial.
Então, aí você tem os três fatores que convergiram para que hoje a gente tenha as vacinas eficazes e seguras para aplicar em seres humanos. Cara, então, assim, eu vi um dado esses dias que, se eu não me engano, o pessoal estava falando que tem uma minutagem que eles estão colocando, tipo, acho que está salvando, acho que 4 vidas por minuto, alguma coisa assim. Então, a vacina agora, você consegue mensurar em palavras o tamanho da importância que se tem da vacina nesse momento em si? Eu vou te falar, são acontecimentos para a humanidade que salvam vidas notoriamente. Então, por exemplo, vamos voltar 100 anos atrás, o ser humano sofreu demais porque não tinha saneamento básico. Então, a peste negra, ali as pessoas, a peste bubônica, o que aconteceu? Não tinha saneamento. Então, assim, as pessoas usavam os pinico, né? E pegavam aquilo e era jogado nas ruas. Não tinha um sistema para conduzir aquilo para longe. Então, o ser humano, ele morria por falta de higiene. E aí, quando se desenvolveu o saneamento básico, meu amigo, salvou milhões e milhões e milhões de vidas. Então, se você pensar... Isso, e até hoje. E a briga para quem não tem saneamento básico, quando a gente fala hoje de comunidade, quando a gente fala de favela, meu amigo, a gente está falando de um problema que matava pessoas há 100 anos atrás. E como pode hoje a gente ainda ver um bairro, uma comunidade que não tem saneamento básico? Você entendeu? Esses são os dilemas do dia de hoje. Fala assim, como você permite, dentro da sua cidade, que alguém tenha algumas doenças por falta de saneamento básico? Né? Bom, mas enfim, eu estou dizendo para você assim, é o impacto que alguma criação humana pode ter na vida da humanidade. Então, eu trago aqui para você a questão do saneamento básico, e hoje eu falo para você, a vacina, ela está salvando vidas. A cada segundo, você salva vidas. E a questão agora é a informação. A gente não pode permitir agora que os parasitas, os negacionistas... Então, sabe por quê? Negacionista, Bruno, o negacionista ele não pesquisa. O negacionista é um vagabundo, entendeu? Um preguiçoso. Sabe por quê? Essa raça não sabe, Malemar sabe o CEP da rua que mora. Malemar sabe o CEP da rua que mora. Mas essa raça, eles são deles, fica desinformando. Teve um amigo meu aqui, não sei, ele entrou na live, eu não sei se ele continua, Thiago. Acho que ele postou esses dias ele falando que como você vai falar para um negacionista que ele é um negacionista, sendo que ele vai negar isso? Então, tipo, eles vivem num loop aonde eles não saem dali e ficam realmente com essa parte. Se eles ficassem na deles, ainda era uma coisa que tipo assim, que seria, assim, é ruim, mas é ruim para um nicho de pessoas. Agora, quanto parte justamente para essa questão de tentativa de desorientação através de informações errôneas, é extremamente complicado. Uma pergunta que eu tinha guardado para o final, mas acredito que é bem interessante agora. Como você lida, assim, eu como profissional da educação, às vezes tem muita gente que quer dar pitaco, quer falar as coisas, acha que entende da coisa, mas não se sabe muito. Como, por exemplo, você pega alguns vereadores, senadores, deputados tentando tirar Paulo Freire como patrono da educação brasileira, o que é, assim, extremamente ridículo e que deveria fazer outras coisas do que se preocupar com isso. E aí, a pergunta que fica é, você como profissional da saúde, como você enxerga esse movimento anti-vacina? Eu vou te falar uma coisa. Primeiro eu vou dar um ano passando no que você acabou de falar. Isso é a famosa desinformação. Por quê? O Brasil nunca adotou o método Paulo Freire. Primeiro. Nunca. O Brasil nunca... Aí quando alguém fala assim, o Brasil tá desse jeito por causa do Paulo Freire. Meu amigo, uma coisa é o posicionamento político do Paulo Freire. Eu posso não concordar com o posicionamento político dele.
Ele foi um pesquisador da pedagogia. Ele tem a pesquisa dele. Separa o pesquisador do militante político e do pai de família lá, que ele tinha a família dele. Então são três coisas totalmente distintas. Então, ó, primeiro, o Brasil nunca utilizou o método Paulo Freire. Tanto Segundo, é que tem uma história, tipo, isso aconteceu em 63, já havia os movimentos, né, mas em 63, no próprio 64, no começo do ano, haveria uma disseminação do método Paulo Freire, ia crescer exponencialmente, se eu não me engano, acho que já tinha mais de 2.000 ciclos de cultura que iam ser adotados, mas veio a ditadura militar e encerrou isso, falou não vai ter... Não, mas ó, peraí, põe uma informação aí. Quem pediu a primeira pesquisa do Paulo Freire já foi dentro do governo militar. A primeira pesquisa dele já foi feita dentro do militarismo. Só que o método não, essa pesquisa dele não se aplicou. Então, assim, agora, ele é um grande pesquisador da pedagogia? É respeitado em muitas universidades no mundo inteiro? É. Agora, ele foi aplicado no Brasil e respeitado no Brasil? Nunca. Então, assim, não há que se falar em Paulo Freire quando se fala em educação no Brasil. Bom, agora vamos lá. Agora, como que a gente... Você está falando das pessoas que começam a dar pitaco, certo? Então, é assim, a pessoa, ela não pisa dentro de um hospital com um olhar de assistente, num olhar de cuidador, num olhar que você tem que tomar cuidado quando você fala do remédio. Porque é fácil um jumento ficar falando assim, toma cloroquina, toma ivermectina, enfia ozônio no ânus, no reto. Você está entendendo? Então, assim, é fácil para uma pessoa que não sabe nem o CEP da rua dela, a pessoa que não sabe, não conhece, sabe assim, você tenta perguntar alguma coisa para a pessoa, assim, você conhece alguma coisa de biologia? Não. Ah, mas eu sei agora de todas as medicações. Você está entendendo? Então isso é muito perigoso. Então hoje você não tem como você falar de uma medicação que seja eficiente para o combate ao Covid-19. Certo? Então você não tem, você tem tentativa. Você tenta com a azitromicina, você tenta com a cloroquina, você tenta com a ivermectina, você tenta com ozônio no rabo, você tenta com um monte de coisa, meu amigo. Você está entendendo? Mas agora a pessoa não pode ficar falando, não, é que eu vi um meme. A pessoa fica nos grupos de gente terraplanista, de uns lunáticos, aí pega um memezinho assim, a pessoa não lê mais do que 5 linhas, porque é muito. Mas ela pega um memezinho, assim, um desenho, e começa a espalhar o desenho como uma verdade. E eu vou te falar uma coisa agora. Tem uma infectologista, o nome dela é Maria Cristina, ela é de Santa Catarina, e ela é estudiosa, ela é pós-graduada, doutorando. Ela teve uma perda absurda, meu amigo, sabe por quê? O pai dela era negacionista. Sabe ficar nesses grupos de WhatsApp recebendo meme? Aí fica falando, não, que vacina não sei o quê, que o vírus não tem esse poder não, que é invenção da Globo. Então, vocês podem ver, pode procurar. Maria Cristina, ela é de Santa Catarina, Lages, e ela é uma pessoa que já apareceu no Globo News, explicando para as pessoas do risco de se contaminar. E o pai, negacionista, não usava máscara, frequentava as festas, não queria saber de nada. E o pai, ela fez uma matéria no Globo News, e depois de 20 dias o pai dela estava morto. Porque ela falava com o pai dela, o pai falava, é mentira. O que você está falando, você tem interesses da nova era, dos chineses que querem dominar o mundo. Quer dizer, então uma pessoa, o pai dela tinha um grau de entendimento das coisas, entendeu? Mas negacionista, e ela perdeu o pai dela, entendeu? Esse é um grande exemplo. Então a nossa luta, Bruno, é isso que você está fazendo agora, cara. Esse espaço que você abriu agora, para a gente conversar. Se 10 pessoas estão assistindo o que a gente está falando, e se essas 10 pessoas conversarem com outras pessoas,
Tá bom? A gente tá, ó, essa conversa sua agora pode estar salvando uma vida, Bruno. Entendeu? Então, parabéns, cara, por esse espaço que você está abrindo e esse bate-papo que a gente está fazendo, meu amigo. Não, que é isso. É como eu disse, isso é uma tentativa de realmente tentar trazer sentido, né, para a vida de algumas pessoas, e principalmente a parte da informação em si, porque a informação salva, cara. Até relacionado a essa parte da saúde, já ouvi casos, por exemplo, de saúde básica, como, por exemplo, como para as meninas utilizar um absorvente, isso e aquilo. E já vi pessoas que perderam, sei lá, o útero porque não sabia que o absorvente interno tinha que ser removido. Então, isso é desinformação, sabe? Isso é desinformação. Isso acontece, não tem uma disseminação de informação muito grande, principalmente na escola. A escola está muito atrasada, ela ainda tem pessoas como eu, como o Aguinaldo, como outros professores que conheço que tentam colocar isso em prática e mostrar. Mas, infelizmente, o que acontece é justamente isso. É como você falou bem no começo. É uma quantidade gigantesca de informações que gera a dúvida. Então, o pessoal não sabe o que escolher. E isso leva para uma das perguntas que eu queria fazer para você também. Que, assim, você tem indicações de lugares onde as informações elas são mais próximas do científico e do real do que... falar assim, essa fonte aqui é interessante, porque não sei até se você ficou sabendo, mas acredito que sim, que até o Ministério da Saúde ele postou não sei o que lá com um medicamento de um tratamento, acho que antecipado, alguma coisa assim, e o próprio Twitter foi lá e removeu essa publicação. Não sei se isso também, até porque por ter visto só de relance, não sei se isso é uma informação verdadeira, mas acredito que sim, pelas páginas que publicaram. E querer saber, tipo, se existe algum canal que você indica pessoas que você fala assim, ó, esse pessoal tem um conteúdo na internet, ou canal de TV, jornal, qualquer coisa que você olha e fala assim, ó, pelo menos essa informação eu acredito que seja um pouco mais próximo do que tem que ser feito. Ô Bruno, eu acho que esse papel é para poucos, que é você triangular informações. Por exemplo, eu leio uma informação, eu busco informações nos sites governamentais. Então, eu vejo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, ó, quando o Dória ele tem que passar um plano de fases, isso vai fechar, isso vai abrir. As pessoas têm que se perguntar, assim, se o Dória tirou isso da cabeça dele, o Dória levantou cedo e falou, eu tô a fim de fechar algumas coisas hoje. Então, é óbvio que não. Existe uma equipe multidisciplinar, que ali também tem pessoas que entendem de economia e sabem qual vai ser o impacto na economia. Tem ali as pessoas que entendem de ocupação hospitalar. Tem as pessoas ali que fazem planejamento de insumos. Então ali você tem pessoas que estão relacionadas ao transporte, mobilidade. Então, é uma equipe multidisciplinar e essas pessoas sentam, pensam, analisam os impactos e trazem a informação. Vamos precisar fechar. Fechar que dia? Fechar que hora? Fechar que tipo de negócio? Vai agradar a todo mundo? Nunca! Não existe como agradar todo ser humano. Entendeu? Sempre haverá pessoas que estão descontentes com alguma medida governamental. Só que o que é o propósito, o objetivo, é que o impacto seja o menor possível para a maioria. É óbvio que você vai lesar uma classe, mas isso, em detrimento, você vai trazer o benefício para muito mais pessoas. É óbvio que algumas pessoas vão perder dinheiro, as pessoas vão perder emprego, tá entendendo? Então, assim, a gente precisa entender isso aí, que as medidas, elas são pensadas. Então, assim, eu procuro buscar a informação onde? Na Secretaria da Saúde primeiro, certo? Depois, eu olho um site que tem um viés de centro, eu olho um site de viés de esquerda, eu olho um site de viés de direita, porque, meu amigo, é muito difícil você achar uma... Você fala assim, nossa, essa fonte, ela é pura. É muito difícil, meu amigo.
Então, eu olho vários, sabe assim, é uma paleta de veículos de comunicação. Mas é muito difícil você dizer assim, nossa, é a R7, é o G1, é o UOL, é o Terra, é a Exame, é a Veja. Assim, na verdade, é o País, é BBC, CNN. Então a gente tem que olhar todos. Quem quer a informação, mas eu acho que é muito difícil isso, cara, as pessoas fazerem isso. Então eu acho que o meme acaba sendo a peste, entendeu? Às vezes ele informa, igual, por exemplo, a Secretaria da Saúde, ela produz meme também. Não meme, ela produz aquela informação que ela vem numa foto, entendeu? Uhum. Então ela ajuda, cara. Eu acho que é quanto a matiz, a paleta, a pessoa que verifica 3, 4 fontes, ela não cai na fake news. Mas eu acho que, cara, isso que a gente está fazendo aqui hoje é isso, cara. É combater os parasitas dos negacionistas, dos mentirosos, dos espalhadores de fake news, entendeu? Que para eles é muito fácil. Eles não têm que pensar. A única coisa que essas pragas precisam fazer é só bater o dedinho. Eles olham assim, não entendem, eles falam, é verdade, isso aqui a Terra é plana. O vírus é chinês. Tem um chip na vacina. Tem um chip. Olha só. A China vai investir dinheiro em nanotecnologia para colocar microprocessadores dentro de uma vacina para saber que o bar que eu bebo, o pastel que eu como... Isso o Instagram já faz, né? Quer dizer, nem precisava disso aí que você acabou de falar. Olha meu Facebook ou fala com meus vizinhos. Eles já sabem tudo o que eu faço da vida. E tem as pessoas que eu sou uma pessoa pública, se eu tenho interesse político, já participei da outra eleição. Então, quando você participa de uma eleição, você já tem um grupo de pessoas que te odeiam. Então, assim, então essas pessoas já ficam te monitorando já. Não precisa a China investir em nanotecnologia para saber a vida miserável e a vida de bosta que eu vivo. Até entrando nesse mérito da questão da vacina e tal. Tem tipos, né? Tem a Coronavac, a Pfizer, sei lá, como que funciona isso? Então, qual que foi a... vamos lá. Eu vou te falar de 2 tipos de vacina. Eu vou te falar das que estão circulando no Brasil, que é a Oxford e a Coronavac. Tá bom? A Pfizer, o que aconteceu? O governo federal, ele não investiu em comprar vacina nenhuma. Porque essas vacinas, elas estavam tipo num leilão em outubro do ano passado. Os países já estavam correndo e, por exemplo, um país chegava na Pfizer. Um exemplo, o Canadá, ele tem a quantidade de vacinas 360% de vacinas. Sabe o que significa isso? 360% da quantidade disponível de vacinas é que ele tem 3 tipos de vacina para cada morador do Canadá. Você está entendendo? Então, o que o Canadá fez? Quando você estava no leilão de vacinas, e as vacinas ainda estavam todas em fase de teste, é igual você comprar um apartamento na planta. Aí você fala, mas só que o terreno tem alguns problemas. Você fala, será que vão conseguir legalizar tal? Nesse momento está barato e está disponível esse comprar na planta. Aí o que o governo brasileiro fez, o governo federal brasileiro fez? Não quero saber disso aí não. Esse vírus nem existe, para que eu vou comprar vacina? Essa onda já vai acabar, esse vírus aí é invenção. Então o governo federal não comprou vacina, não acreditou no problema, não investiu. Salvo no Brasil um único governador
que teve coragem de ignorar o que estava fazendo o governo federal. O único caso no mundo de um governador que assume a responsabilidade de fazer uma parceria com um pesquisador e fabricante de vacina, que foi o governador do estado de São Paulo, e o governo do estado de São Paulo fez uma parceria com a Sinovac e estabeleceu que iriam estudar e ofereceu ao país, o Butantan, para estudar a vacina, aplicar a vacina, continuar as fases de estudo aqui no Brasil. Então, o estado de São Paulo, e no mundo inteiro, os presidentes e os seus ministérios de saúde que resolveram esse assunto. No Brasil, o governo federal abandonou o assunto e o governo do estado de São Paulo assumiu esse protagonismo. E se hoje a gente tem aqui no Brasil milhares e milhares de pessoas hoje sendo vacinadas, graças ao protagonismo do governo do estado de São Paulo. Então, o que aconteceu? O governo de São Paulo foi meio que uma porta de entrada para que os outros governos também pudessem fazer a vacinação. Não. O governo de São Paulo fez a parceria com o Butantan, certo? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, no mundo inteiro, quem resolveu isso foram os seus presidentes. E o Canadá, por exemplo, ele comprou vacinas, 3 vezes mais vacinas do que a quantidade da população canadense. Então, no Canadá, existe 3 tipos de vacina para cada morador do Canadá. Porque ele comprou na planta, entendeu? E o Brasil não comprou. Tanto é que hoje o Brasil está vacinando porque o governo do estado de São Paulo fez a parceria e o governo do estado de São Paulo chamou o Ministério da Saúde e o governo federal, entendeu? E aí sim, eles compraram 6 milhões de doses. Mas, meu amigo, como que você compra 6 milhões de doses para um país que tem 200 milhões de habitantes? Você está entendendo o que acontece? Bom, mas enfim, essa parceria do governo de São Paulo deu certo, a vacina do Coronavac funciona, né? Aí a gente pode conversar sobre o grau de eficiência, mas então vamos lá, eu me perdi, mas agora deixa eu voltar. Então, nós hoje, aqui no Brasil, hoje, circulando aqui no Brasil, começou hoje a vacinação da Oxford, que foi que o governo federal comprou da Índia, que é do... Como que chama o laboratório? Peraí, do Oxford. Oxford, laboratório... quem vai fabricar vai ser a Biomanguinhos, da Fiocruz, aqui no Brasil. Vai começar, ainda não começou, mas já comprou as vacinas prontas da Índia, que lá eles fizeram a vacina de Oxford, tá bom? Então, essa vacina o Brasil comprou 2 milhões de doses. E comprou do Butantan, Sinovac, 6 milhões de doses. E graças a essa parceria, o Instituto Butantan vai conseguir produzir 1 milhão de doses dia, por dia. Em breve, depois de tudo aprovado, porque o vírus ainda é produzido na China. A vacina Coronavac, ela é que a gente chama assim, o vírus inativado. Você fabrica um monte de vírus, você fabrica o vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Você fabrica o SARS-CoV-2, aí você desidrata ele. Você pode usar formol ou temperatura. O Aguinaldo está perguntando da Pfizer. Não, a Pfizer não está circulando no Brasil. Aqui no Brasil está circulando Oxford e Sinovac.
Tá bom? Eu estou tentando lembrar o nome do laboratório que faz a Oxford, Peraí. Quem sabe aí o laboratório que está fazendo a Oxford lá? Oxford. Então esses dois tipos é os que estão circulando ou Isso, ó. Então o que acontece? Ó, eu já falo do laboratório. AstraZeneca. Então é assim, ó, não é a Pfizer, tá bom? Então no Brasil circula a vacina que é produzida pela Sinovac, que é do Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado. Então o que significa isso? Que você pega o vírus e você inativa ele. Você inativa esse vírus. Como você inativa? Ou com formol ou com alta temperatura. Você desidrata ele. Então, é o vírus morto. Entendeu? Uhum. E aí você põe esse vírus dentro do corpo de uma pessoa. Aí o sistema imunológico da pessoa vai trabalhar em cima daquela capa da proteína. Então ele não tem a letalidade, ele só tem o desenho, né? Então o corpo ele já cria ali o seu exército para combater aquele tipo. Isso, Aguinaldo, é isso mesmo, a AstraZeneca. O Aguinaldo está ajudando aí, ó. Então, o vírus da Coronavac, que é o produzido pelo Instituto Butantan, tá? É o vírus inativado. Então, qual vacina aqui no Brasil é esse mesmo método? A da gripe. A da gripe é a mesma coisa. Você pega o vírus lá, influenza, você desidrata ele, você mata esse vírus e você põe só a capa do vírus, certo? Aí o seu corpo se prepara. Então, o mesmo vírus, a mesma vacina da gripe é o tipo de vacina do Coronavac. Já a vacina da Oxford, do laboratório AstraZeneca, isso aí é o vírus atenuado, que você chama adenovírus. Você pega um vírus e você pega o vírus que tem o mesmo desenho, o spike, né, que é aquelas garras, de um coronavírus que contamina chimpanzés. Então, só que ele não contamina ser humano, ele contamina chimpanzé. Aí você pega esse adenovírus e você replica o spike, que é aquela parte de fora do vírus que tem as garras, né? Uhum. Só que você tira a severidade dele e você também tira a capacidade dele de se multiplicar. Então, ele é um vírus atenuado. Então, assim, ó, ele é um vírus muito parecido, com o mesmo spike, que chama aquelas garras, só que ele é um vírus vivo. Então, é um vírus vivo atenuado. Entendeu? Então, quando alguém fala da vacina do AstraZeneca, Oxford, chama assim, vacina de vírus vivo. É igual a nossa vacina de febre amarela. A nossa vacina de febre amarela é vírus vivo atenuado. Você vai passando ele por outros organismos. Passa ele, por exemplo, a gente está falando do chimpanzé. Da febre amarela é no ovo. Você desenvolve o vírus no ovo. Então assim, ó, Coronavac, vírus morto, inativado. Oxford, AstraZeneca, vírus vivo, atenuado. Atenuado. Entendeu a diferença? Entendi. Ambas precisam de 2 doses para que tenham Por que essas 2 doses? Então, porque na primeira dose, o seu sistema imunológico começa a se preparar para aquela informação e já, por exemplo, o vírus da raiva, ou a vacina da raiva, você aplica 3 doses na pessoa para você completar a produção de antígeno, para o seu corpo dizer assim, ele vai subindo a eficiência a cada dose. Então, por exemplo, para você ter
a eficiência máxima daquela vacina, você tem que respeitar o período que da Coronavac é um intervalo ali, no mínimo, de 21 dias e 28 dias. Depois dessa data, você já tem que tomar a segunda dose. O melhor cenário é que fosse em 28 dias. Mas pode acontecer de, pela quantidade de pessoas que precisam tomar, você não conseguir vacinar as pessoas em 28 dias da primeira dose. Mas não tem problema, tá certo que não é o ideal, mas é plausível ainda você num intervalo maior do que 28 dias, entendeu? Seria melhor que você vacinasse num intervalo menor do que 28 dias, maior do que 15 entre 21 dias. Esse seria o ideal, 21 dias. Então, com esses tipos, você falou bem que ainda não tem para todo mundo, né? Que tem pouca. Tem poucos. Aí, tipo, como que fica esse cenário? É vacinado primeiro o pessoal da saúde, como é o que está acontecendo, e aí depois, como que vai seguindo? Existe uma certa ordem ou ainda não? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Então, a Anvisa, ela já aprovou os vírus que foram produzidos em outro país. Foram produzidos na China ou na Índia, certo? Aí esse vírus já vem pronto para cá, ou morto, o vírus inativado ou atenuado. Aí você aqui, você já ou invasa, né? Mas não produz, a Anvisa não aprovou, eu acho que já deve estar para aprovar, a fabricação do vírus aqui no Brasil. Então o que vai acontecer? O Instituto Butantan, quando ele começar a produzir o vírus aqui, aí nós vamos chegar na capacidade de 1 milhão de doses por dia. Então assim, a Anvisa aprovou a vinda do vírus em caráter emergencial, mas não aprovou ainda a fabricação do vírus no Brasil. Então, você entende o que está acontecendo? Então, o vírus que veio pronto, já foi aprovado e já está imunizando as pessoas. São 6 milhões de doses que estão rodando pelo Brasil. Agora, a gente está numa outra fase, que é buscando a aprovação da Anvisa para os vírus produzidos no Brasil. E isso já está na iminência dessa aprovação. Nesse momento, a gente vai ter uma produção exponencial. Então, nós vamos partir para produzir 1 milhão de doses dia no Instituto Butantan. Eu não sei a capacidade de produção da Fiocruz, mas também que seja 100 mil doses, 500 mil doses, porque já é vacina demais. Então, assim, no melhor cenário, a gente pode ter um momento, a gente está fabricando 2 milhões de doses Fiocruz e Butantan, que Fiocruz produzindo a vacina da Oxford, do vírus atenuado, e o Butantan produzindo 1 milhão de doses do vírus inativado. E assim, aí a gente cai no que a gente falou, é a vacina salvando vidas a cada segundo. Então, em breve, nós vamos estar aqui salvando vidas a cada segundo. E a nossa parte é isso, é conscientizar as pessoas que não acreditam ainda na vacina. E tem gente que fala, não, eu vou esperar mais um pouquinho, porque se ninguém morrer, não sei o quê. Mas o que acontece é que a vacina da Coronavac, já foram vacinadas aqui na fase de pesquisa, 5 mil pessoas já foram vacinadas. Desde de agosto do ano passado, já tem pessoas sendo vacinadas aqui no Brasil. E por isso que hoje a gente sabe que 100% das pessoas que receberam vacina, nenhuma morreu, entendeu? Aí a gente cai naquela questão da eficácia, que 100% de eficácia essa vacina no caso de hospitalização e UTI. Então é assim, ninguém que recebeu, das 5 mil pessoas que receberam a vacina do Coronavac, nenhum dos vacinados precisou utilizar de intubação, de UTI. Você está entendendo? Sim, nenhuma. Sim. Não houve morte no caso das pessoas que tomaram vacina. Entendeu? E ela tem uma eficiência de 78%, que é assim, você pode ser hospitalizado. Então você tomou a vacina
e você pode ser hospitalizado e ter uns sintomas moderados. Então, assim, ó, você tem a eficiência dela de 78% para que você pode até ser hospitalizado e ter sintomas moderados, mas você não vai para uma UTI. Você não morre de Covid a partir do momento que você está imunizado, entendeu? Uhum. Ela tem 78% de eficiência. Então, quer dizer assim, ó, de 100 pessoas que tomam, 78 não vai ter casos moderados. E 22 pode ter sintomas moderados. Mas que não morre. Não vai precisar nem ir para UTI. Vai ter sintomas moderados. Acho que de verdade o que fica a gente tem uma vacina extremamente eficaz, mas o que é ineficiência é a informação, porque fica nesses murmurinhos de como a gente já bateu na live inteira, de que o medo de se tomar. Cara, eu vi uma tatuagem hoje que eu fiquei com vontade de fazer de verdade. Eu sei qual que é que você vai falar. Colocou o quadradinho e falou, vacinem aqui. Por favor, quanto Butantan. Tá assim, ó, Butantan. Vacine aqui, sensacional. Então, o que acontece assim, ó, os negacionistas, entendeu? As pessoas que falam que tem que tomar ivermectina, tem que tomar cloroquina e não precisa tomar a vacina. Então, a gente tem que ter amor por essas pessoas, a gente tem que saber ultrapassar essa barreira, porque, infelizmente, a desinformação cega, certo? E aí vai acontecer uma coisa também, Bruno, a gente tem que entender o nosso papel também. No momento que já tiver vacina disponível para todo mundo, você considera ali que 30% da população sofra de desinformação e fala, não vou tomar vacina. Nós, os 70% restante, nós vamos nos vacinar, nós vamos desenvolver um cinturão imunológico e nós vamos proteger, num ato de amor, nós vamos proteger os negacionistas. Você está entendendo? E o pior é que esses caras vão falar assim, ó, não, nunca existiu nada, porque eu não peguei. E outra, nós vamos tomar a vacina, nós vamos protegê-los, e eles vão dizer, o coronavírus não existe, e eles vão dizer, essa vacina é um chip, que a China quer saber essa vida maravilhosa que você leva de ir para a feira, ir para a igreja e ficar no sofá assistindo televisão e comendo. Nem atividade física a gente não quer fazer, então vai descobrir que a gente não quer fazer atividade física, quer ficar comendo e não tem quase nada para fazer da vida. Vai descobrir, como eu disse, o que tem nas redes sociais, que todo mundo posta, e aí vai virar... A vacina não é um vizinho, é um negócio que veio para salvar, é totalmente diferente, então vamos se situar todo mundo aí. Uma dúvida, existe a possibilidade de, após a vacina, ter um outro surto, ou depois da vacina isso já vai ser mais controlado? Vai ter, sempre vai ter esse surto. A humanidade, ela nunca ficou sem esses surtos, e obviamente ela vai ter outros surtos. O que acontece é que cada vez que isso acontece, a humanidade ela sobe um nível de combate às epidemias. Então eu falo para você, aconteceu 100 anos atrás da gente melhorar o nosso saneamento básico, da gente começar a limpar as coisas, da gente afastar os nossos dejetos, entendeu? O dejeto não pode estar na rua que você mora. Entendeu? Então, se o saneamento básico salvou milhões e milhões e milhões de vidas na época da peste bubônica, o que está salvando agora é essa vacina. E o importante agora, o rol de conhecimento, a demanda por investimento em mais laboratórios, entendeu? Aqui o Brasil, meu amigo, em 2019, antes dessa pandemia, aqui o governo federal estava fechando, tirando investimento dos laboratórios, tirando dinheiro de pesquisa. Então, hoje, o Brasil é um país atrasado em pesquisa, porque aqui não se investe. A IFA,
A IFA é o insumo, é a matéria-prima para a produção de vacina. Então, meu amigo, a Argentina, a Índia, vários outros países pequenos produzem IFA e o Brasil não produz IFA. O Brasil é refém da Argentina, por exemplo. Ó, o governo federal, ele arruma briga com a Índia, ele arruma briga com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. É o maior. O Brasil, em 2020, teve um superávit na balança comercial de 30 bilhões de dólares. E esse superávit é graças à China. E tem gente aqui no Brasil que diz que o Brasil não precisa da China. Aí a gente aqui no Brasil que acredita que não tem que investir em universidade. Você está entendendo? Então hoje o Brasil não produz IFA, o Brasil não tem vacina, o Brasil não investe em laboratório. Mas o que o coronavírus está mostrando? Vamos investir em conhecimento, tenha seus laboratórios de monitoramento de vírus. Por quê? O pessoal fala da China. É um país que a comunicação é fácil lá? Não, não é. Eles são fechados? São. Só que assim, no momento do momento que eles prenderam pessoas que falaram do vírus, prenderam. Só que os laboratórios, só que os órgãos de regulação já seguraram a informação, começaram a estudar e depois avisaram, demoraram de avisar? Demoraram. A OMC errou. Só que errou quanto? Errou em dias. Se você vai contar, errou em 15 dias, errou em 30 dias. Agora aqui, eu pergunto para você, se tivesse sido aqui no Brasil, que tivesse surgido esse coronavírus, quanto tempo ia demorar para um órgão regulador descobrir que existe, descobrir que está matando? Nem saber o que é coronavírus, esquece, isso aí nunca existiu. Não ia nem existir. Assim, ó, tá matando, você sabe o que é. Não, iam descobrir em outro país, e aqui ia alastrar o Brasil inteiro. Aí o pessoal ia pensar, que estranho isso, tá entendendo? Porque é o desaparelhamento da universidade, do laboratório brasileiro. Entendeu? Então, até assim, você fez essa crítica com relação à parte da área da saúde, acho que a minha que fica com relação à parte da educação, porque os dois caminham muito bem, porque acho que a ciência se faz com a educação e a área da saúde, ela tá bem envolvida ali. E assim, em 2018, assim que o governo federal foi reassumido por esse cara, né? Acabou tendo um corte extremamente gigantesco na verba das universidades. E para o pessoal que não sabe, a ciência ela acontece muito mais nas universidades do que em alguns determinados laboratórios. Então a universidade financia justamente isso. Se eu não me engano, a USP tem parceria com o Butantan, não sei a fundo sobre isso, mas não sei se ainda se continua, se permanece, mas que teve, por exemplo, muitos alunos e amigos que perderam bolsas em faculdades. E imagina dentro de um laboratório onde, a gente está falando de um sistema de SISU, ProUni, onde não, por aluno não é caro, mas não é um investimento, né? Você está investindo na educação. Mas tirar essa grana da ciência, isso mostra que lá no erro lá do passado vai interferir diretamente agora, que poderia produzir muito a larga escala, mas não se tem aonde, porque são poucos lugares que sobreviveram a essa pandemia de burrice. Né? Então, a gente não pode colocar a culpa só nesse último governo. Então a gente tem que você tem que fazer uma análise que o Brasil tem esse histórico de não valorizar. Então, do momento que você pega em 2018, a situação que já era precária de pesquisa no Brasil, e ainda assim aqui no Brasil, meu amigo, que faz leite de pedra. Você pega o mapeamento do genoma, o Brasil foi o primeiro a fazer mapeamento de genoma. Só assim, como pode um país que é tão criativo, é tão guerreiro, cara, que o governo elimina, tenta destruir o conhecimento aqui? Não, mas esses grupos, eles se reúnem, estudam, eles mesmos põem dinheiro para não parar, entendeu? Só que aí veio esse governo
E de vez olhar e falar assim, meu, vamos alavancar a pesquisa nesse país, vamos estudar mais, não. É o contrário, meu amigo. Foi para desaparelhar, foi para destruir, foi para desidratar, entendeu? Então, mas voltando na sua pergunta, é óbvio, meu amigo, que teremos outras pandemias, sempre haverá outras pandemias, porque, de novo, repito para você, nós somos invasores nesse país, nesse planeta. Esse planeta pertence à vida microbiana, pertence aos vírus, pertence às bactérias. E lembrando, quem entrou agora, fique sabendo que o seu corpo é muito mais bactéria e vírus do que célula, né? 10% do seu peso, entendeu? É de bactérias e floras, entendeu? Flora bacteriana, entendeu? Quem tem então, toque e mania de limpeza agora, tá com álcool gel até... Não, é bobeira isso aí, velho. É organismo, né? Não, tem pessoa que tem toque e transtorno, mas isso aí é normal. Para a gente ir encaminhando para o fim, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização para o pessoal, para realmente, acho que, consolidar todas essas informações, né? Amarrar tudo que a gente falou. Mas se tiver uma mensagem de conscientização só para o pessoal poder entender, a gente deu para ter uma dimensão muito grande de tudo que você falou, mas só para a gente ir encaminhando para o final e deixar uma mensagem assim para que o pessoal entenda, né? Meu amigo, ó, eu vou repetir o que a gente falou no começo, que as pessoas que viram, as pessoas que estão negando o que está acontecendo, as pessoas que estão tirando sarro das pessoas que estão se vacinando, das pessoas que estão falando que o vírus é chinês, que a China, que o Brasil não precisa da China, as pessoas não compreendem que o Brasil ficar brigando com esses parceiros só prejudica o Brasil. Então, é para essas pessoas, entendeu? Que são que a gente está chamando hoje das pessoas que negam, né? Que são os negacionistas da pandemia. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: nós não vamos nos calar, entendeu? Apesar desse comportamento de vocês serem para a gente como se fossem os parasitas que moram no nosso intestino, que ficam só sugando as nossas energias, ainda assim nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar falando com o vizinho. Qualquer pessoa que tiver 1 metro de distância de mim, eu vou falar sobre isso e vou demandar energia para conversar sobre isso, porque eu acho que é a informação. A informação, ela é a luz no final do túnel. Em todas as áreas, seja na educação, na área da saúde, na arte, na cultura, sempre. A informação, ela traz a luz, ela traz o desenvolvimento. E é isso, Bruno. Esse convite que você me fez é para a gente trazer luz aonde há trevas. E que essas parasitas não vão ter vida longa, porque estamos aqui para acabar com essa raça com muita informação. E toda vez que você precisar, me chama, porque eu volto aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Com toda certeza. Cara, muito obrigado mesmo por todas as informações. Eu acho que você tem vacinado algumas pessoas aí, tem ajudado com os vídeos que você mandou para mim. Cara, é um prazer imenso ver aquilo. E acredito que você, na ação em si, realmente esteja se sentindo assim aliviado um pouco, né, por estar contribuindo justamente para acabar com isso que mudou o mundo, que foi essa pandemia. E acho que o que fica para a gente finalizar é que você continue vacinando, tanto com as informações quanto com a vacina em si. E eu vou tentar ajudar do lado de cá com as informações, porque, como eu disse, o canal é justamente para isso. Essa informação, tanto aqui no Instagram, depois eu vou subir essa entrevista para o YouTube, que eu tenho feito isso também, porque há uma necessidade de ter um conteúdo mais próximo tanto da comunidade, como eu disse, mas também das informações mais corretas, porque tem que ter alguém próximo para poder dizer, cara, acreditar que você vai virar um jacaré é meio complicado. Bruno, parabéns, cara. Parabéns aí, parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa oportunidade que você me deu aí, o Aguinaldo Vidali,
conectou a gente aí, vocês precisam conversar sobre esse assunto. Eu agradeço vocês, e eu sou um caieirense infiltrado aí na vida de Francisco Morato, aliás, eu já vivo aí fazendo várias ações desde os meus projetos de balé aí na cidade, tá bom? Então, assim, agradeço vocês pelo convite e pela confiança que você e o Aguinaldo depositaram em mim para conversar sobre esse tema que é tão sensível agora, e infelizmente a gente tem as pessoas remando contra, mas vamos ser carinhosos com essas pessoas, vamos demonstrar que o amor ao próximo ainda é a melhor vacina. É isso aí. Cara, muito obrigado mesmo. Agradeço o Aguinaldo, agradeço a todo mundo que ficou assistindo até agora. Muito obrigado mesmo por todo o apoio, todos os comentários que tiveram aí. Denis, muito obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer falar, tá tranquilo? Não, beleza. É só deixar um beijo para todo mundo que está mandando comentário, só que eu estou me perdendo aqui, eu não consigo saber. Mas eu acho que é a Marisa, que passou o último. A Marisa Mariano. Então, Marisa, você mandou um comentário, eu estou mandando um beijo aí para você. Valeu, não consigo saber quem está assistindo, mas aí um super beijo para vocês que são valentes e estão assistindo aí nosso bate-papo. É isso, cara, muito obrigado. Desejo tudo de bom para você. Qualquer coisa que precisar também, conte comigo. E acredito que seja isso. Cara, muito obrigado mesmo, de verdade. Beleza, meu amigo. Obrigado. Tamo juntão. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigadão por todo mundo que assistiu aí. Até a próxima.